E aí, galerinha, estão bem? Pronto para a nossa resolução da nossa atividade? Gente, que atividade difícil, hein? Será, gente, que foi tão difícil assim? As dúvidas de vocês no PV, vocês dizendo que estava difícil. Teve uma colega, que eu não vou dizer o nome, que mandou uns palavrões dizendo essa atividade, blá 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 blá. Já cansei, vou desistir, que eu não aguento mais, eu não aprendo. Olha, gente, vamos responder então. Será que era difícil? Vamos ver se foi difícil mesmo. Essa parte de funções é bem gostosinha, que é a parte básica, é bem suave. Vamos lá. Ó, a nossa questão 1, nós tivemos aqui na questão 1, ó, qual dos diagramas abaixo se encaixa na definição... Deixa eu colocar aqui para vocês verem maior, né? Qual dos diagramas abaixo se encaixa na definição de função A em B, em quais não representa uma função de A em B, onde A é representado pelas letras ABC e o diagrama B é representado pelos números 1, 2, 3. Justifique sua resposta. Vamos lá, eu trouxe para aqui para responder melhor. Vamos lá, a letra A, se a gente observar aqui, ó, a letra A e C, ó. A letra A, a gente observa que o número 2, ele está se relacionando aqui, ó. Aliás, a letra B está se relacionando com dois elementos. E não pode. Para ser uma função, todos os elementos de A tem que flechar um único elemento em B. E mesmo assim, ó, a letra C aqui, ó, não está flechando ninguém. Então, a letra A não é uma função. A letra C também não é uma função, porque ó, a letra B aqui, ó, flechando, se relacionando com dois elementos diferentes. Então, a primeira resposta será as letras A e C, vou colocar maiúsculo para separar, tá bom? As letras, aliás, as letras A e C, as letras A e C, meleca, não são, pronto, não são funções, pois o elemento B de A se relaciona, pois o elemento B de A se relaciona com mais de um elemento em B. Ou seja, ó, as letras aqui, ó, A e C não são funções, pois o elemento B, só lembrando, o elemento B que a gente está se referindo aqui, gente, ó, cadê? O elemento B, ele está se relacionando aqui, ó, com dois elementos, 1 e o 2, e também na letra C, ele também está se relacionando aqui, ó, com dois elementos, com o 1 e com o 3. Então, não é considerada uma função. Porque a letra B, essa aqui, ó, é considerada uma função, vamos dizer. Observe que A está se relacionando com o número 2, B está se relacionando com o número 3 e C está relacionando com o número 1. Então, nós podemos dizer que... Deixa eu colocar uma cor mais escura para facilitar, para vocês enxergarem melhor. Ó, a letra B é uma... Oxe. É função, coloca assim, é função, pois todos os elementos de A estão se relacionando a um único elemento em B. Ou seja, a letra B é uma função, pois todos os elementos de A estão se relacionando a um único elemento de B, ou seja, do conjunto A e o elemento B. Então, a letra A e C não são funções, porque a letra B do elemento A está se relacionando
há mais de um elemento no conjunto B. Lembrando isso, o conjunto A, eu não coloquei aqui embaixo, mas está representado ali em cima. Ó, o conjunto A é formado pelas letras e o conjunto B está sendo formado pelos números. Então, eu coloquei A e B, só olhar os dois diagramas. Prontinho, essa foi a nossa alternativa, a nossa questão 1. Voltando para nossa atividade, na questão 2, essa daqui foi uma dor de cabeça, misericórdia. Ô, questão difícil, hein? Será, gente, que foi realmente tão difícil mesmo? Ó, o custo de transporte de certa carga por ferrovia é composto por uma quantia de R$10.000, mais 500 quilômetros, mais R$500 por quilômetro rodado. A mesma carga transportada por rodovia tem um custo fixo de R$6.000, mais R$600 por quilômetro rodado. Então, temos duas transportadoras aí, uma por ferrovia e outra por rodovia. Letra A quer saber o seguinte: qual será o custo de transporte por ferrovia para 10 quilômetros rodados? Voltando aqui, essa daqui pode fechar, eu não vou usar mais. A gente vai vir aqui, ó. Letra A. Qual será o custo de transporte por ferrovia? Vamos fazer? Lembrando, eu vou fazer aqui de azul, certo? Lembrando, gente, que na letra A está se referindo à ferrovia. E a questão diz que por ferrovia, nós vamos ter aqui, então, a resposta Y. Y é igual a transportadora por ferrovia gasta R$10.000 fixo, mais R$500 por quilômetro rodado. Eu vou colocar X. Então, na próxima linha, eu vou repetir aqui ainda o valor Y, que é o valor que a gente quer achar, né? Por 10 quilômetros rodados. Então, eu repito aqui, ó, 10.000, que é o valor fixo, não muda. Pode ser 1 quilômetro, 2, 3, não vai mudar. Aí, 500x. 500 é o valor por carga, né? Então, vezes. Agora, quem é x? X vai depender do quilômetro rodado. Então, se na letra A, transportadora por ferrovia, nós queremos saber para 10 quilômetros, a gente multiplica por 10. Y é igual, o 10.000 a gente repete porque ele não vai mudar, é o valor fixo. Agora, 500 vezes 10, todo número vezes 10, é só a gente acrescentar um zero. Então, ó, 500 vezes 10, é só pegar o zero do 10, colocarmos ao lado do 500, deu igual a 5.000. Então, Y é igual a 10.000 mais 5.000, colocar um pontinho aqui para ficar mais fácil. 10.000 mais 5.000, 15.000. 15.000 é a nossa resposta da nossa letrinha A. Deixa eu puxar aqui uma setinha, ó, pra gente ficar bem fixo aqui, pra gente lembrar. Pronto, essa daqui é a nossa resposta. Então, eu venho cá e digo, ó, qual custo será por rodovia? Aí eu venho cá e coloco minha resposta. A resposta, na verdade, é tudo isso daí, na verdade, né? Só que assim, ali tá só 500.000, a gente já sabe do que se trata. Mas se a gente fosse escrever, a gente iria dizer, ó, 500.000,00 para representar os reais. É a nossa resposta. Vamos agora para a letra B. Qual será o valor agora de uma transportadora por ferrovia, por estrada de ferro? Vamos lá aqui. Novamente, a gente vai ter aqui uma função y, que é o valor que a gente quer descobrir. Aí, qual será o custo do transporte também por 10 km, só que por rodovia? Na questão, a gente vai ler que a mesma carga transportada por rodovia tem um valor fixo de R$6.000, mais R$600 fixos, que vai multiplicar x, ou seja, o 6.000 é fixo, não vai mudar. Já o 600 vai depender da quantidade de carga. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, como aqui a questão está se referindo a 10 quilômetros, na outra linha a gente vai repetir tudo e vai substituir o x por 10. 6.000 mais 600 vezes 10. Então, vamos lá. Y é igual 6.000, a gente repete. Tem até as brincadeirinhas no Facebook, né? Que tem uma quantia de mais vezes pelo meio e pergunta qual é o resultado final. Sempre, sempre, sempre a gente vai estar multiplicando primeiro ou multiplicando ou dividindo para depois a gente vai somar ou subtrair. Então, a gente vai ter aqui 6.000 mais
todo número multiplicado por zero é igual a ele próprio, adicionado um zero que vem do 10. Então, 10 vezes 600, 6.000. Eu não gosto muito de colocar esses pontinhos, não. Tô colocando só pra, não sei, o celular de vocês aí, a imagem, pra ficar bem mais fácil de compreender. Então, 6.000 mais 6.000, 12.000. Então, a nossa resposta é de, por rodovia, é pago um valor de, cadê? Aqui, de 12.000 reais. 1.000,00 de reais. Pois bem, achamos aqui a nossa resposta da letra A e da letra B. Vamos para a letra C. Gente, na letra C eu deixei ela, mesmo sabendo que eu não tinha explicado, mas eu vou colocar ela aqui, tá bom? Vou colocar ela aqui embaixo, vou explicar para vocês. Até alguns que me disseram que não estavam conseguindo, eu disse, não, pode deixar em branco, não tem problema não. Na aula eu explico melhor. Então, a partir de quantos quilômetros rodados o transporte por rodovia se tornará mais caro que ferrovia? O primeiro passo aqui é a gente saber qual é a quantidade de quilômetros que as duas funções são pagos o mesmo valor. Então, a gente vai ter aqui no início, na letra A, a nossa função, ela ficou representada, deixa eu colocar aqui de verdão. Pronto. Na letra A, a gente viu que a função foi dada por y é igual vou fazer de vermelho, fica melhor. Y, aqui ó, embaixo da minha foto, olhem aí, tá? Y é igual 10.000 mais 500x. Na letra B, a gente iniciou aqui ó, com 6.000 mais 600x. São os valores das duas funções. Então, na letra C, a gente vai dizer que 10.000 mais 500x é igual, aí a outra função, 6.000 mais 600x. Ei, confusão, professora. Calma que eu vou explicar. A minha intenção aqui, gente, é achar qual é a quantidade de quilômetros que as duas têm o mesmo valor. Por exemplo, ao resolver aqui, eu vou achar, por exemplo, 10 não, que eu já tenho um exemplo aqui, vou colocar 20. Suponhamos que com 20 quilômetros, tanto por rodovia ou por ferrovia, dê o mesmo valor financeiro, ou seja o mesmo custo. Então, se a partir de 20 quilômetros, aí agora eu vou saber quem é mais caro. Então, eu vou lá e coloco 21. Aí eu coloco 21 na primeira função, 21 na segunda função. O que for mais caro, aí eu vou lá dizer a partir de 21 quilômetros. Ou se eu não quiser fazer isso, eu só posso dizer a partir de 21 quilômetros, já que a questão está dizendo que por ferrovia se torna mais caro, dependendo de uma quantidade de quilômetro. Então, se eu achar que os valores são iguais em 20, então eu digo que é a partir de 21, sem precisar fazer a conta, né? É isso que eu quero que vocês tenham, essa mentalidade, assim, que às vezes não é necessário fazer tanta conta para a gente achar a nossa resposta. Então, gente, ó, quando a gente disse que uma função é igual a outra, a gente se deparou agora com uma funçãozinha do primeiro grau que vocês vão estar vendo mais à frente, mas eu vou fazer aqui. Na função do primeiro grau, a gente sabe o seguinte, a gente pega os números os números com letras, com variáveis, a gente deixa de um lado da igualdade, e os números que estão sem letras, que são termos independentes, a gente passa para o outro lado com sinal trocado. Então, vai ficar, ó, 500x menos 600x. Por que, professora, menos? Porque esse sinalzinho, o 600, tem um sinalzinho positivo. Então, se ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Aí, agora eu repito aqui, ó, 6.000. Aí, 6.000, né? Esse 10.000 que está positivo, eu vou passar ele para o outro lado, ó, negativo. 10.000. Aí, agora eu continuo resolvendo. 500x menos 600x. 5 menos 6 não é menos 1? Então, 500 menos 600 vai ser menos 100x é igual. E agora, 6.000 menos 10.000, a gente diminui os números, o maior menos o menor e conserva o sinal do maior número. Então, 10.000 menos 6.000 são 4.000. Como o 10 ele é o maior número e ele é negativo, eu deixo esse 4.000 negativo também. E agora, o que é que eu faço? Esse 10 que está positivo vai passar para o outro lado.
Perdão. Toda vez que a gente tem um número e uma letra, a gente tem uma multiplicação no meio deles. Então, se eu tenho ali menos 10x, esse menos 100x, esse menos 100 vai passar lá para o outro lado da igualdade, vai ficar embaixo dos 4.000, vai ser dividido. Ele está multiplicando, passa para o outro lado para ser dividido. Então, eu vou repetir aqui, ó, menos 4.000. E embaixo eu vou dividir por menos 100. Vou ajeitar aqui para ficar bem bonitinho, rapidinho. E agora, galerinha, ficou difícil essa conta? Ah, professora, 4.000 dividido por 100.000 são muitos zeros. Ai, complicou. Olha o que a gente faz quando a gente tem uma divisão, onde tem número no numerador e no denominador com zeros. Olha o que a gente faz. Ó, a gente corta. Tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E esse zero do 40, a gente faz o quê? Não fazemos nada. Se eu tenho 2 zeros embaixo, eu só posso cortar, simplificar 2 zeros em cima. Ou seja, ficou agora menos 40 dividido por menos 1. O que é que a gente faz? Simples assim. 40 dividido por 1, x é igual a 40. Então, em uma multiplicação ou em uma divisão, que é o nosso caso, menos no numerador, menos no denominador, menos em cima, menos embaixo, o resultado fica positivo. Então, eu poderia pegar aqui agora esse 40 e colocar no lugar do x na nossa primeira função, aqui em cima. Só que o que acontece? Eu ia ficar com 10.000 vezes 500, 10.000 mais 500 vezes 40. Ia dar um valor de, que eu anotei aqui, 30.000. Quando eu substituo o x, o valor 40, no lugar do x aqui, ó, do 600, eu vou ficar com 6.000 mais 600x. Esse x vai ser 40, vai dar também 30.000. Então, galerinha, quando... Deixa eu fazer... Não vou fazer, não vai ser necessário, não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês pegarem aí, ó, 10.000 mais 500 vezes x e colocarem 40 no lugar do vezes x, e no 6.000 mais 600x, tirarem o x e colocarem vezes 40, ao resolver cada uma delas, igualmente na letra A e na letra B, a gente vai achar 30.000. Então, quando chegar em 40 quilômetros, tanto por rodovia quanto por ferrovia, o valor a ser pago vai ser 30.000. Aí eu poderia colocar agora x41. Se eu colocasse aqui, ó, 41 no lugar do x, iria ficar 10.000 mais 500 vezes 41, ia dar 30.000, iria dar 20.500, aproximadamente. Eu fiz umas continhas aqui, deixa eu ver. Vamos fazer essas contas? Eu fico com preguiça para o vídeo não ficar longo, mas vamos lá. Com 40 a gente já sabe que vai ser igual. Então eu vou colocar aqui, ó, 10.000, né? Como eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, eu vou começar por trás. Vou pegar ali, ó. Xx é 40, eu vou usar 41 agora, ó. Vou fazer o contrário. 41 vezes 600 é igual 24.600 mais 6.000. Olha o valor que deu, 30.600. Agora eu vou fazer por ferrovia, que é o do 10.000. Então, vamos lá, 41 vezes 500 é igual mais 10.000. 30.500. Então, a gente pode observar aqui, com 41 quilômetros, o valor de x, por ferrovia, a gente vai pagar 30.500. Porém, por rodovia, quando a gente coloca 41, a gente vai pagar 30.600. Então, a questão está dizendo aqui, ó, na letra C. A partir de quantos quilômetros rodados o transporte por rodovia se torna mais caro do que ferrovia? A gente vai lá cá e coloca, ó, a partir de 41 quilômetros. Aliás, a partir de 40 quilômetros. Por que a partir de 40 quilômetros? Quem são os números que vêm depois de 40 quilômetros? O 41, 42, 43. Então, é porque assim, eu amo matemática, eu já calculei com 40 para comprovar que dava 30.000.
Fiz também com a outra função, com 40 no lugar do x, também deu 30.000, comprovei. Depois eu fui lá e coloquei o 41. Se eu pudesse, eu fazia todas essas contas para vocês, mas ia ficar o vídeo muito longo. Então, gente, o que acontece aqui? A gente pega a função da letra A e diz que é igual à função da letra B. Os números com letra a gente coloca de um lado, se o número for para o outro lado, muda o sinal. E os números que estão sozinhos, coloca para o outro lado da igualdade. Resolvemos as continhas, achamos o valor de x, que é 40. Então, depois de 40 quilômetros, a transportadora por rodovia se torna mais caro do que por ferrovia. Me perdoe os professores de português, que eu não lembro se aqui coloca uma crase para lá ou é para trás. Eu não... Deixa aí, vamos deixar assim mesmo. Ai, ai. Prontinho, então essa alternativa aqui foi respondida, né? Vamos para a próxima agora. Ih, parece ser grande essa. Pequenininha. Considere a função f de x de a em b, dada pelo diagrama abaixo, e faça o que se pede nos itens de 1 a 10. Determine. Vamos determinar agora o domínio dessa função. O domínio de uma função é dada pelos valores de x, galerinha. Então, os valores de x aqui são quem? Os valores de A e B, x e y. Então, o domínio da função, a gente coloca um D igual e abre uma chave assim, ou então a gente pode colocar, ó, dm ou dom, tanto faz. Então, o domínio da função aqui vai ser, eu vou colocar só a letra D, tá bom? Para diminuir o espaço aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todos os valores de A, ou seja, os valores de x. O contradomínio. O contradomínio são todos os números que estão no conjunto B. Então, contradomínio. Vou colocar aqui CF. F minúsculo é igual a... Vamos lá. 1, 3, 5, 7, 9. São eles. Todo mundo fez assim? Vamos lá. O conjunto imagem. Vocês observem aí no conjunto B o seguinte. No conjunto B, a gente pode observar que tem números aqui, por exemplo, o número 9, que ele está sozinho, né? Isso impede de ser uma função? Não, gente, não impede não. Sabe por quê? Para ser uma função, todos os elementos de A tem que ter um único correspondente em B. Então, todos de A. Agora, B pode sobrar elemento, não importa não. Agora, se A sobrasse, não seria função. Então, se está sobrando elemento em B, não tem problema para a gente não. Continua sendo função. Então, a gente vem cá e coloca. Quando a gente quer determinar o conjunto imagem, a gente coloca IM. IM sempre a primeira letra maiúscula de imagem. Então, a imagem serão ali o número 1, o número 3, o número 5 e o número 7. Por que não 9? Porque o 9 não está se relacionando com nenhum elemento de A. Então, ele é só parte do contradomínio, mas não faz parte de nenhuma imagem. Questão 2. Determine a imagem de 4 pela função M. O que é que eu quero saber com essa pergunta estranha? Determine a imagem de 4. Ou seja, ó, o elemento 4 ele está se relacionando com quem? Isso mesmo, 7. Então, a gente vem cá e coloca IM igual, abre parênteses, colocamos o número 7 aqui dentro e fechamos. Parênteses não, perdão, as chaves. Determine o valor de y quando x é 5. Vamos lá? Valor de y quando x é 5. Quando x é 5, y é 3. Então, a gente vem cá e coloca. A imagem M é igual, abre chave, 3, fecha a chave. Próxima pergunta. Questão 4. Determine o valor de x quando y é 3. Então, ó, quando y aqui, ó, é 3, vou mudar a cor. Observe, presta atenção, ó. Quando y é 3, qual é o valor de x? 5. É só fazer ao contrário, faz o caminho inverso. Pronto. Nós achamos quanto mesmo? 5. Então, determina o valor de x. Então, x é igual 5. Pode colocar assim, não está perguntando nada de imagem, então a gente pode deixar desse jeito aqui. Determina o valor de x quando a f de x é 1. Ou seja, qual é o valor de x quando eu digo que a minha resposta é 1? Se vocês observarem bem aqui, a gente vai ver ó, que quando
a resposta para 1 aqui, ó. Quando y aqui, o resultado da função é 1, a gente observa que o valor de x é 1 também e 3. Então, a gente volta aqui e diz, ó, quando o valor de x é 1, x igual a 1 e x igual a 3, o valor de y resulta no número 1. E na letra C, questão 6, determine o valor da f de x quando x é igual a 6. Trazendo esse diagrama de Venn aqui, essa relação do conjunto aqui mais para baixo, para facilitar para a gente vai ver o seguinte. Qual é o valor de x, da função f de x quando x é 6? Vamos olhar para o gráfico. Onde está o x aqui? Quando x é 6, y é 7. E vou responder logo. Ó, quando x é 6, y é 7. E quando y é 7, qual é o valor de x? 6. Volta ao contrário. Então, a gente vai cá. Ó, quando o valor de x é 6, o y, a gente coloca assim, ó, y é igual a 7. E quando o valor de y é 7, a gente vem cá e dizemos que x é igual a 6. Pronto, galerinha. Tem mais alguma questão? Vamos ver? Tomara que não, né? Senão o vídeo vai ficar muito grandinho. Pronto, galerinha. Não tem mais, não. Então, gente, eu encerro aqui a nossa resolução da nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Quem achou muito difícil, agora tá dando risada. Nossa, velho, como era fácil e tal. Então, que bom que vocês conseguiram, vocês tiraram as dúvidas. É isso aí. Se tiver dúvida, perguntem. Não deixe de perguntar, não. E é importante que vocês aproveitem o momento da aula. Porque quando eu posto o link lá no grupo, gente, eu fico aquela aula inteira parada, só com o celular na mão, esperando vocês tirarem as dúvidas. Então, vocês deixar para fazer no final de semana, para fazer em outro momento, pode ser legal para vocês. Porém, e se tiver uma dúvida, não é melhor aproveitar o momento da aula? Então, galerinha, tchau, tchau, um abraço grande no coraçãozinho de vocês, um cheiro.